Fala, jovem prodígio, tudo bem com você? Meu nome é Renildo de Paula, sou professor e biólogo e estou aqui de volta para te ajudar com as atividades do PET. Não sem mais enrolação, bora para a correção. Esse semestre eu estou disponibilizando para professores, responsáveis e alunos as atividades também no formato de formulário. Então, se você tem interesse, clique na abinha Seja Membro, verifique as condições e venha participar do clube. Então já começa curtindo e compartilhando a melhor correção de pet que você vai achar no YouTube. Fica aí, não custa nada. Se é novo no canal, não deixe de se inscrever, ativar o sininho e me ajudar a chegar aos 35 mil inscritos. Conto com você. Já clicou? Certeza que sim. Bom, atividade dessa semana vocês vão achar na página 59, 60 e 61. Essa semana 3 vai sair junto com a semana 4. Então, vou fazer uma dobradinha. E esse vídeo é um pouco mais longo, mas vai trazer as duas atividades. Deixe nos comentários se você prefere desse jeito ou elas separadas. Quero saber a sua opinião. Número 1. Complete as lacunas corretamente de acordo com as palavras que estão escritas em negrito no texto acima. Letra A. Os carboidratos são a base da nossa alimentação e estão presentes em alguns alimentos como massas e batatas, sendo a principal fonte de energia para o corpo. Bom, por isso a gente deve regular. Por isso a gente não pode comer sempre batata frita. Mas os carboidratos também compreendem as frutas, açúcares de modo geral. Então nós temos aqui exemplos de bons carboidratos, onde a gente tem os grãos, frutas, batata doce, quinoa, verduras de modo geral, e aqueles que são ruins, também tem muito açúcar ou muito carboidratos, e por isso devem ser evitados ou comidos em pequenas quantidades. Então, pão, biscoito, doces, massas, chocolates, principalmente refrigerantes. Letra B. As vitaminas e sais minerais garantem o funcionamento do corpo e protegem contra as doenças. São presentes nas verduras, frutas e legumes. Então, a importância de ingerir uma variedade, né, principalmente em cores, verduras verdes, legumes coloridos, né, como cenoura, tomate, beterraba. Então, são verduras e legumes que a gente deve variar em cores. Frutas, eu tenho certeza que vocês comem bastante. Coloque nos comentários qual que é a sua fruta preferida. Quero saber. Letra C. As proteínas são essenciais para a reparação e construção do corpo, como construir músculo, pele e outras estruturas, além de fornecer energia. Proteínas entram como construtoras do nosso tecido. Então, quando você machuca, quando você cresce, a gente precisa de proteínas para que o corpo possa produzir esses tipos de células para que formem os tecidos e, consequentemente, a gente possa crescer e desenvolvê-los. Letra D. As gorduras fornecem energia ao organismo e auxiliam na formação de algumas partes do nosso corpo. Então, não é que as gorduras sejam as vilãs da nossa alimentação. Porém, existem gorduras boas e más, assim como todos os alimentos. Número 2. Observe a imagem da pirâmide alimentar e cite os alimentos correspondentes aos seus respectivos nutrientes. Então, a gente começa aqui com carboidrato, que é a base, logo aqui o comecinho da pirâmide. E a gente tem cereais, pães, tubérculos, raízes e massas. Depois a gente passa para as vitaminas e sais minerais, que, como na questão anterior a gente viu, elas estão encontradas em frutas, legumes e hortaliças. As proteínas nas carnes, ovos e leites e derivados dele. Gordura, óleos e gordura. A gordura ela está inclusa aí, né? Ela está presente, inclusive nas carnes. Então, por isso que a gente deve dar preferência para as carnes magras, ou de preferência as chamadas carnes brancas. É o caso do peixe e do frango. Elas são ditas mais saudáveis. Número 3. Para refletir. Qual a importância de uma alimentação saudável em nossas vidas? Então, eu coloquei aqui uma sugestão, mas você pode, né, escrever o que você quiser, porque é para refletir. Então, depois de ter lido, já ter visto os vídeos complementares, ter
tido a aula com o seu professor, provavelmente você tem uma referência, você tem uma opinião sobre isso. Eu coloquei aqui como sugestão. Além de ter mais disposição e energia, uma pessoa com alimentação saudável é menos suscetível a ter algumas doenças, como obesidade, câncer, artrite, anemia, diabetes e hipertensão, e a pressão alta. Então fica aí como sugestão. Você pode colocar a resposta porque é pessoal. Aqui um complemento. Se for necessário, pause o vídeo, faça suas anotações, continue com a correção. Número 4. Marque os quadrinhos que representam uma alimentação saudável. Então, aqui no primeiro quadrinho, a gente tem a batata frita e o milho verde. Qual seria uma alimentação saudável? Tenho certeza que o jovem prodígio colocou aí o milho verde. Coloca aí qual que você prefere comer, jovem prodígio. Se você gosta de milho verde cozido ou se você gosta mais de batata frita. O saudável é o milho verde, com certeza. Na segunda opção aqui a gente tem o sanduíche e laranja. A comparação ficou complicado, né, jovem prodígio? Sanduíche é muito bom a gente comer de vez em quando, mas o mais saudável entre os dois, com certeza, é a laranja. Por último, lógico que esse aqui não tem dúvida, né, que entre o refrigerante e uma vitamina, em algumas regiões chamada de batida, que é a vitamina de uma fruta, né, com leite. Então, essa é a mais saudável, com certeza. Então, aqui a gente tem aí a resposta da número 4. Número 5. Veja as figuras dos alimentos e depois escreva o que você mais gosta de comer. E aí, sua alimentação está saudável? Vamos ver? Bom, aqui outra questão pessoal, mas eu vou fazer como se eu estivesse dando a resposta para o meu professor. Tá? Então, eu gosto de comer goiaba, eu gosto de biscoito, eu gosto de alface, uva, como pão e abacate. Nessa aqui eu pularia esses que eu deixei de falar. Não sou muito fã de mamão. Não gosto muito de mamão. Gelatina como muito raramente. Ameixa quase nunca. E caju geralmente em suco. Mas eu colocaria exatamente esses que eu falei. Bom, esse aqui é difícil. Eu gosto do sanduíche. Eu gosto da pizza. Então esses dois eu colocaria também porque são o que eu consumo e não há problema em consumi-los, desde que a gente tenha uma alimentação regrada e equilibrada. Com doces eu passo. Tá? Eu não sei você, Jovem Prodígio, de repente você gosta aí de umas guloseimas, mas para não falar que eu vou deixar nenhum, eu vou falar que eu como brigadeiro. Muito raramente, né? Quando alguém tem uma festinha ou alguém faz um brigadeiro, eu como um ou dois. Nesse aqui, carnes magras, aves, peixes, derivados do leite, ovos, tudo isso eu como, inclusive o feijão. Não gosto de soja, tofu muito pouco, grão de bico como muito pouco, mas eu gosto, mas como pouco, e lentilha quase nunca. Então, a minha resposta ficaria desse jeito. Primeiramente, você vai colocar o que você come, como eu descrevi aqui, e depois, né, a questão é exatamente, e aí, sua alimentação é saudável? Eu coloquei. A minha alimentação é bem variada, com porções equilibradas e não exagero no doces e frituras. Então, acredito ter uma boa alimentação e classificá-la como saudável. Mas não é só isso, tá, jovem prodígio? Na verdade, a alimentação saudável, ela demanda também da sua idade, das suas atividades físicas, mentais. Querendo ou não, quando a gente estuda, quando a gente está na escola, a gente gasta energia só de pensar. E até dormindo a gente gasta energia. Então, por isso, é necessário em determinadas faixas etárias terem alimentos indicados aí para uma boa alimentação. Então, por isso que existem nutricionistas que fazem aí cardápios e dietas específicas para cada faixa etária. Agora chegou a hora do Fala Comigo!
E essa semana, estou gostando demais, as pessoas estão participando, o grupo está ficando, né? Os vídeos estão tendo bastante comentários. E essa semana eu tive o Rafael, tive o prazer aí de trazer o Rafael, que inclusive colocou, né? Ouvi um Te Amo muito bom. Mas você já ouviu um Fala, Jovem Prodígio? Então, além dessa, e logo no comentário de baixo ele também colocou, né? E o que eu estou fazendo aqui? Era para eu estar vendo vídeo do 7º ano. Ele nem é do 5º ano, ele é lá do 7º ano, mas como eu falei, ele ativa o sininho e ele vê todas as notificações. Então, muitas vezes, Jovem Prodígio, as pessoas colocam nos comentários se eu já liberei, se eu já disponibilizei semana 2, semana 3, semana 4. E muitas vezes os vídeos já estão disponíveis no canal, mas como você não é inscrito, não ativa o sininho, o YouTube não te notifica. E aí fica difícil, né, da gente atender tantos inscritos. Eu estou numa meta aí de 35 mil inscritos, estou quase lá. Acredito que você, nesse momento, já clicou no botãozinho de se inscreva, já ativou o sininho e me ajudou aí a chegar a essa meta. Acredito que quando você estiver assistindo esse vídeo, eu já devo sair próximo ou já ultrapassado os 35 mil inscritos. Então, a importância, né, que o Rafael coloca aqui é de ativar o sininho para receber todas as notificações. Mesmo que não seja da sua série, os vídeos sempre trazem alguma informação e em algum momento pode ser útil para você. Então, não deixe de curtir e compartilhar com seus amigos. Se quer participar da semana que vem do Fala Comigo, não deixe de colocar nos comentários desse vídeo e pedir para que seus colegas também curtam e compartilhem o seu comentário. Então, até semana que vem com Fala Comigo! Como eu falei, essa semana a gente vai fazer uma dobradinha, trazendo as 2 semanas, né? 3 e 4, num vídeo só. Então ficou um pouquinho mais longo, mas acredito que seja mais interessante para você. Dessa maneira, suas atividades não ficam atrasadas. A atividade dessa semana você vai achar na página 64 e 65. Número 1. Encontre no emaranhado de letras abaixo as palavras em negrito no texto. As palavras em negrito no texto é aqui de apresentação do PET. Então ele começa lá, vou colocar aqui um pouco maior para que você enxergue. Ele colocou uma palavra equilibrada. Depois de equilibrada, ele colocou pirâmide alimentar. E aí foi ficando mais difícil para achar. Depois ele colocou guloseimas. Essa foi difícil de eu achar. Caloria. Ela está escrito de baixo para cima. Então, foi difícil de achar. Como é que você fez? Demorou? Foi a última? Coloque nos comentários se você achou fácil ou difícil. Essa, para mim, foi a segunda mais difícil. Teve uma mais difícil do que essa. Depois, obesidade, hipertensão. E essa foi difícil. Saúde, ela estava de ladinho e misturando com outra da obesidade, né? Então, essa aí, para mim, foi a mais difícil. Coloque nos comentários qual que você achou mais difícil de achar. E a massa corporal já estava lá no comecinho. Acredito que tenha sido uma das primeiras que você achou. E para finalizar, gordura. Número 2. Escreva aqui o seu peso, sua altura e sua idade. Isso para calcular o índice de massa corpórea. Então, nós vamos fazer aqui exatamente o cálculo da massa corpórea. Bom, eu poderia fazer com a minha. Mas o exemplo, né, inclusive na continuação da atividade, ele tem uma tabela infantil, no qual eu já passei algum tempo dessa faixa etária. Então, eu vou dar exemplo comum. Tá? Então, o peso. Coloquei aqui 42 quilos. Eu acredito, né, que seja uma média. Pode ser que tenha gente com menos peso, pode ter gente com mais peso. Então, eu coloquei uma média. A altura dessa faixa etária é aproximadamente 1,50 m. Como você pode ter mais ou menos. E a idade, como é o 5º ano, deve estar aí na faixa etária de 9, 10 ou 11 anos. Então, coloquei aqui 10 anos. Então, agora calcule seu índice de massa corpórea fazendo a seguinte operação. Você vai pegar o seu peso e multiplicar a sua altura 2 vezes.
Então a gente coloca ali, né? 42 dividido 1,50 m vezes 1,50 m. Isso vai dar 42 dividido por 2,25. E o índice de massa corpórea é 18,666. Eu coloquei 3 casos, mas poderia ser 2 ou até 1. Você coloca aqui, então, na resposta, o seu índice de massa corpórea. E aqui na tabela, então, como eu falei, aqui a gente tem uma tabela de índice de massa corporal infantil. E ele pede para que você verifique na tabela se o resultado é de uma pessoa saudável ou uma pessoa com saúde. Se não estiver com saúde, veja com seus responsáveis o que pode ser feito para melhorar. Então, aqui eu vou aumentar a tabela, para você entenda um pouco melhor. Tem diferença de meninos para meninas, né? Então as meninas têm um índice ali um pouco mais, um índice maior em relação à idade, e a gente vai entender aqui agora, quer ver? O índice de massa corporal, o IMC, que a gente calculou, é na idade de 10 anos. Então, o normal, uma menina de 10 anos, seria ter 17, o índice. O nosso deu 18, 18,6. Mas para ser considerado um sobrepeso, ou seja, o sobrepeso você já teria aí que fazer uma dieta para tentar reduzir. Não foi o nosso caso. Então, para ter um sobrepeso, teria que ter o índice de massa corporal acima de 20, né, que é o 20,1. Não foi o nosso caso. Para ter uma obesidade, o índice teria que dar acima de 23. No caso dos meninos, a situação é um pouco mais crítica, né? Pegando o mesmo menino da faixa etária de 10 anos, o normal para ele seria 16,7, é um pouco menos do que o das meninas. No entanto, para ele ser considerado aí um sobrepeso, faltou muito pouco, faltou só 1 quilinho. Né? A mesma conta que a gente fez para o menino e para a menina, a gente viu essa diferença aí. Então, essa diferença também tem que esclarecer que o menino ele pode ser um atleta. Então, se ele joga futebol, se ele pratica algum esporte, talvez um exercício físico, talvez até uma musculação, ele pode talvez aparecer no índice de massa corporal de sobrepeso, mas o músculo tem mais peso do que a gordura. Então, o que acontece? O menino ele pode ser um atleta e, consequentemente, está aí num sobrepeso. Vamos dizer que ele tivesse com 19 ou talvez 20 de índice de massa corporal. Só que o músculo pesa muito mais do que a gordura. É muito mais densa. Então, a criança hoje, né, não pode ser avaliada somente com o índice de massa corporal. Tem que ser avaliado outros fatores, inclusive sociais, né, se ele é uma pessoa ativa, se ele anda a pé, se ele exercita, se ele pratica algum esporte. E aí o peso, né, o peso da balança é relativo. Então, às vezes a pessoa tem um peso que poderia dar, inclusive, uma obesidade para ele, mas se ele é um atleta, se ele começa muito cedo a prática de algum tipo de esporte, pode ser que o peso não seja a referência aí de uma obesidade. Aí o índice de massa corporal é irrelevante. Número 3. Observe as duas obras de arte e faça o que se pede. Aqui nós temos duas figurinhas. Letra A. Que semelhança você observa nas duas obras de artes? Então, basicamente, aí nós temos duas obras que foram utilizados alimentos para formar a fisionomia humana. Por que a gente fala alimentos? Porque em uma figura a gente tem exatamente alimentos teoricamente saudáveis, né, que são sementes, frutas, legumes, verduras. E no outro a gente tem ali basicamente alimentos industrializados e gordurosos. Então, daí, né, a nossa resposta. São duas obras que foram utilizados alimentos para formar a fisionomia humana. Letra B. Qual é a intenção do autor na segunda obra ao usar alimentos industrializados?
com qual delas você se identifica? Então é uma questão aí, né, pessoal, mas que a princípio ele quer saber qual o autor. Então o autor quis, né, mostrar o problema da sociedade moderna com a obesidade e com os alimentos, né, com o tipo de alimentação que a gente tem. A gente vem trocando, né, desde muito tempo, uma alimentação saudável, natural, pelos industrializados. Eu falo que quem é mais velho um pouquinho, talvez o papai e a mamãe possa dar o exemplo, quando a gente ia para a escola, a minha mãe, né, o seu vovô e a sua vovó faziam a merendeira do seu papai e da sua mamãe. E aí, hoje, né, a correria, o papai e a mamãe trabalham, os dois não ficam em casa, geralmente você acaba tendo uma merenda industrializada. As pessoas pararam de fabricar as quitandas, o bolinho caseiro, né, a bolachinha, as quitandas que a gente costuma ver em padarias, que hoje são bem mais confeitados e gordurosos. Então, daí o problema da nossa alimentação e da obesidade já em crianças muito novas. E aí você vai colocar, eu me identifico com a primeira ou com a segunda. Né? Vai depender aí da sua alimentação, de como que você respondeu essa questão referente aí a toda semana, né? Se você tem uma alimentação saudável, se você pratica esporte, se você tem uma alimentação equilibrada, se você come, se a sua alimentação é diversificada. Então são fatores aí que você deve pontuar para identificar se você é com a primeira ou a segunda figura. Coloca nos comentários que eu quero saber. Número 4. Uma pessoa pode ser obesa e desnutrida ao mesmo tempo? Dê a sua opinião. Então, assim, infelizmente sim, porque a gente não pode ligar desnutrição para as pessoas magras. Infelizmente, por conta, né, da sociedade, da forma que a gente veio modificando, existem pessoas com sobrepeso ou até com obesidade, mas não alimentam de nutrientes. Então, come muito doce, come muita fritura, come muito salgadinho. E isso também, né, ajuda a reter líquido. E a pessoa, às vezes, não está nem tão gorda, mas está mais inchada. Então, é outro problema que é relacionado aí à má alimentação. Então, aqui como resposta, eu deixei para você. Sim, é possível, né, a pessoa ser obesa e desnutrida, porque a desnutrição está relacionada aos nutrientes, e a obesidade a quantidade de caloria que consome e não gasta. Às vezes a gente relaciona assim, eu estou comendo demais. Mas se você gasta muito, se você tem uma atividade física intensa, você precisa comer muito. Então, assim, o problema não é a quantidade que a gente come, e sim o que a gente não gasta. É por isso que a gente acaba tendo um sobrepeso ou uma obesidade. Alguma dúvida, jovem prodígio? Tenho certeza que sim. Então deixe nos comentários se você quiser participar da semana que vem do Fala Comigo! Não deixe de comentar nesse vídeo, curtir e compartilhar com seus amigos e pedir para que eles também compartilhem e curtam os seus comentários. Eu te ajudei de alguma maneira, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você ainda é novo, ative o sininho para não perder as próximas notificações e me ajudar a chegar aos 35 mil inscritos. Antes de finalizar, vou deixar aqui para vocês a apresentação, uma novidade do canal, que é o Professor Pet. Você já conhece o Professor Pet? Não deixe de ver o vídeo da apresentação, tenho certeza que você vai gostar. Vou deixar aqui uma playlist com as atividades da semana do volume 3 do PET. Então, todas as atividades vão estar aqui. Não deixe de conferir. Espero aí ter ajudado todos vocês. Até semana que vem. Sucesso sempre!